Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. E com a certeza da presença do Mestre Jesus e de Mãe Maria, como essa espiritualidade que coordena esta casa. Vamos hoje à noite conversar sobre esse tão importante ensinamento do Cristo para nós. Falar do sermão da montanha, ou sermão do monte, ou sermão das bem-aventuranças, ou sermão das beatitudes. E para que a gente consiga entender o tamanho da importância desse sermão, dessa cartilha que Cristo nos trouxe, vamos nos situar do tempo o que estava acontecendo nesse momento, um pouco antes do sermão da montanha. Cristo já tinha começado a sua vida pública, andava em torno de Cafarnaum, a cidade onde ele fez muitos dos seus milagres, entre aspas, e muitas das suas pregações. Ele teve que se ausentar com o discípulo André, e em Cafarnaum orava o discípulo Levi, ou Mateus. Era a mesma pessoa. Sabemos que Mateus era um cobrador de impostos do Império Romano. Atendeu o chamado de Jesus e foi ter com o Mestre e foi participar da sua obra e foi participar do Evangelho vivo, da boa nova. Então, boa tarde, início da tarde, 3 amigos de Levi vão até a sua casa, porque já tinham ouvido falar no Mestre, no Messias, o Gabriel, no Nazareno, que trazia toda uma nova perspectiva de olhar assim e de olhar para o mundo. Só que esses 3 conhecidos de Mateus não tinham problemas físicos, outro tinha sido abandonado pela família, outro vivia um turbilhão de aflições. E de imediato, podemos já observar que nós estamos falando de 3 princípios de Mateus, de 3 princípios de Levi. Estamos falando de nós, de cada um de nós, que temos todos os tipos de problemas de ordem física, sentimental, psicológica, moral. Eles buscam Mateus e se colocam à disposição do Cristo. E assim nós fazemos também. Só que Mateus não enxergou naquele que tinha um problema físico, naquele que tinha um problema emocional, naquele que tinha sido abandonado pela família, uma potência em ajudar o Cristo no seu trabalho. Lembremos que Mateus era cobrador de impostos. Então, Mateus, antes de servir ao Cristo, ele servia ao Império Romano. Por servir ao Império Romano, ele tem todo o regimento equivocado. O que é poder, o que é força. Como é que um aleijado, um problemático, um abandonado pela família ia ajudar na obra? Ele dispensa esses 3 princípios, dizendo que eles não têm como ajudar o Evangelho intimamente. Ele acredita que aqueles 3 seriam um peso para o Cristo. Essas informações que eu estou trazendo para vocês, a gente encontra no livro Boa Nova, Experimento de Deus, mais especificamente na mensagem 11, o Sermão do Monte. Passou-se alguns minutos adentra a casa de Mateus, Jesus, com o discípulo André, que tinham ido fazer
Outra coisa. Mateus, feliz porque tinha resolvido o problema, ou seja, tinha livrado o Cristo daqueles três que ainda vinham ajudar, foi muito entusiasmado falando a Cristo. Olha, vieram três, um tinha problema físico, um tinha problema com a família, outro tinha problemas emocionais fortes, mas eu dispensei porque eu não ia ajudar você. O mestre amorosamente o olho e amorosamente informa a ele que Cristo não veio pelos sãos, Cristo veio pelos doentes, e que cada um, com sua particularidade e com sua dificuldade, é uma potência no Evangelho do Cristo. Cada um falando por Cristo lá, como Criador, ou seja, cada um de nós, mesmo com nossas dificuldades, não é obra. Somos potência em transformação interior e do mundo. Cristo conversa com Mateus, explica a ele que a atitude não foi correta. Adentra na casa, João, Pedro e Tiago, e Cristo sabe como os apóstolos conheciam, e busca um monte perto de Cafarnaum. Naquela época, Cafarnaum já estava cheio de gente da redondeza, de Magdala, de Corazim, porque a Boa Nova já tinha vindo, já estava sendo falada e difundida as novidades que Cristo trazia, o Messias, o Salvador. Cristo sobe em monte, centenas de pessoas o acompanham, e Cristo começa a falar para aquelas pessoas. Meus irmãos, duas coisas a gente precisa ter um olhar atento. A primeira, aquelas pessoas que estavam ali no monte de Cristo eram anciãos, doentes, leprosos, famintos, eram todos os necessitados. E tem algo que ligado a todas aquelas pessoas ali no plano também, chamada dor. E olha, 2023 anos depois, essa danadinha, a dor, continua nos conectando, continua nos derribando, porque ela tem a capacidade de nos fazer entender humanos. É através da dor que nós enxergamos as nossas limitações. Mas muito mais do que enxergarmos nossas limitações, é através da dor que a gente descobre as nossas potências, as nossas capacidades de mudança, de ressignificação, de se reinventar. E por que a dor? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Ainda. Em breve, não estaremos mais. E aí, a dor não será necessária como instrumento de evolução nossa. Mas neste momento, que estamos no mundo de provas e expiações, nós necessitamos da dor como educação. E se a gente olhar para a dor como castigo, a gente não extrai o que a gente extrai dela. Porque a dor não é castigo. A dor é um processo educativo. Quando a gente está feliz, a gente vai avançar muito. A gente se embeleze com o prazer da felicidade. Quando a gente está muito feliz, a gente se preocupa com o outro. Isso não.
Mas quando a gente está sentindo dor, a gente olha para dentro. E olhando para dentro, a gente encontra o outro. E olhando para dentro, a gente encontra Deus. E olhando para dentro, a gente encontra o Cristo. Então, a dor unia todas aquelas pessoas em volta de Jesus. A dor, muitas das vezes, é o instrumento que nos une na casa espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, no centro comunista, seja onde for. Nessa busca pelo divino, a dor une famílias. Mas quando a gente fala de dor, a gente precisa, meus irmãos, ter algo chamado legitimidade para falar de dor. Ou seja, o que você está querendo dizer, irmãos? Eu não posso mensurar a dor de alguém que tem um câncer se eu não passei dessa. Eu não posso dizer o tamanho da dor de uma mãe que perdeu um filho se eu não tenho passado por essa dor. Por isso que Cristo passou pelo Calvário. Cristo, quando estava no Calvário, ele veio para nós legitimar a capacidade que ele tinha de falar da dor. É ali, na cruz, sendo humilhado, crucificado, torturado, que ele se legitima para nos falar que a dor é um instrumento amoroso e misericordioso de educação para todos nós. Porque lembremos que ele não se acaba na cruz. Aliás, se ele tivesse se acabado na cruz, provavelmente a gente não estaria aqui. Ninguém queria ser ele. Quem quer seguir quando ele não está crucificado? Ele reaparece 3 dias depois, resplandecente, em espírito, nos mostrando que somos imortais. Esse é o fim. A dor é só um instrumento para você chegar ao fim. Lembremos, nunca é demais falarmos que Cristo é nosso modelo e nosso guia. Então, a gente, quando fala e quando olha a história de Cristo, nós precisamos ter esse olhar de aprendizado. Porque Cristo está falando o tempo todo conosco para nos ensinar. E, na verdade, não só com palavras. Cristo é extremamente simbólico. Ele precisava da simbologia para que a ideia dele ficasse fixada na cabeça das pessoas. E o Evangelho fosse escrito. E hoje, 2023 anos depois, a gente aqui. Ele não sabe sobre o Evangelho. Lembremos que no Evangelho do Cristo foi escrito ao lado dele, ele gritando. Ele não chegou no sermão da montanha e disse: anotem. Todo o Evangelho do Cristo foi posterior a ele. E ele precisava que a ideia ficasse fixada. Por isso ele usa parábolas. Porque ele precisa dessa simbologia. E o fato do Cristo subir uma montanha para falar sobre as bem-aventuranças tem muito a nos dizer, meus irmãos. Quando a gente sobe a montanha, a gente alarga o nosso horizonte, o nosso olhar. Eu estou aqui, eu estou vendo vocês estão vendo a mim, nós estamos vendo essas paredes, mas se a gente sobe uma montanha, nós vamos ver a linha do infinito. Então, o fato de Jesus subir a montanha para trazer as bem-aventuranças, nos diz que para que a gente consiga entender o que Cristo estava trazendo para nós,
Nós precisamos alargar os nossos olhares. Nós precisamos avançar em nossos horizontes. Nós precisamos enxergar além. Em resumo, nós precisamos ter o olho e a visão de um mundo espiritual. Se a gente for se debruçar sobre as bem-aventuranças, que são 9, hoje vamos nos fixar nas 7 primeiras, com um olhar extremamente materializado e humano, sem ter esse olhar de espírito imortal, nós vamos ter a sensação de o que Cristo está nos dizendo: é impossível de se alcançar. Então, a dor que uniu eles naquele momento é a dor que nos une para que a gente transforme esse mundo de provas e expiações num mundo de graça. É através da dor que a solidariedade responde. É na hora que a gente olha a dor do outro que a caridade é ativada em nós. É na hora que ela aberta o nosso peito e a gente pede ajuda ao outro. Então, meus irmãos, contextualizados a história de como isso aconteceu, o que é o sermão do monte? O que são essas bem-aventuranças? Um parêntese. A palavra do aramaico, Cristo, apesar de não ser o Evangelho, o Novo Testamento, ser escrito em grego, a Jesus falava em aramaico. A palavra que origina bem-aventuranças em aramaico é a mesma palavra que origina siga em frente, caminho correto. Já tem algo a nos dizer. Cristo era um tipo dele guia, correto? Mas para que ele seja nosso modelo de guia, todo modelo que a gente pega, a gente não para muito, correto? A gente tem que se uma cartilha. Ó, começa assim. Quem faz artesanato? Primeiro ponto, o arremate final. Tudo tem uma sequência e tudo é cartilhado. Isso é bem-aventuranças para a gente. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que você segue esse caminho? Seguindo rigorosamente as bem-aventuranças. Então, entendamos as bem-aventuranças, os beatitudes, como a cartilha que Cristo nos mostra para que a gente chegue junto com essa ordem, com esse planeta, no mundo puro, como espíritos puros. Ou seja, que a gente volte à origem, que a gente se torne deuses, em essência, em amor. Então, quando Cristo fala as beatitudes, ele está falando pobreza de espírito, resiliência, mansuetude, justiça, misericórdia, pureza, pacificação. Então, a gente olhando para isso aqui, é a cartilha que Cristo nos traz. Se Cristo hoje chegasse na nossa frente e a gente perguntasse: Cristo, o que eu preciso fazer para chegar como um espírito puro e perfeito? Ele citaria essas palavras para vocês: serem pobres de espírito, ser resilientes, terem mansuetude, terem justiça, misericórdia, pureza, serem pacificadores, mansuetude, mansidão, ser uma pessoa mansa. A gente vai debruçar sobre ela para esclarecer mais
Mas mansuetude é mansidão, é ser manso. E Cristo, meus irmãos, traz sobre a gente como primeira bem-aventurança, ou seja, como a base dessa pirâmide. O primeiro degrau. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou de imediato ler para vocês como a gente precisa entender. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. Com isso, a gente precisa desmistificar, tirar da nossa mente essa ideia equivocada que a gente tem de humildade. Tão equivocada que se a gente encontra uma pessoa com roupas rasgadas, maltrapilho, a gente diz, eu sou uma pessoa humilde. Isso é um grande erro. Humildade não está na matéria. Humildade está no espírito. É a forma de ser, não a forma de estar. Minhas roupas não definem minha humildade. Minhas ações, sim. Como eu penso, sim. E lembremos, meus irmãos, que essa danada da humildade é o antídoto, ou seja, é um remédio para uma grande doença nossa, da humanidade. Citado lá no Livro dos Espíritos, questão 785, qual é o maior obstáculo da evolução humana? Quando a gente fala de evolução, a gente está falando de evolução moral. Os espíritos são categóricos em responder: o orgulho e o egoísmo. E só se combate o orgulho com humildade. E talvez seja por isso que ela seja tão difícil ainda para a gente colocar em ação. Mas meus irmãos, é a base de tudo. Quem tem neto e gosta de jogar videogame, já deve ter ouvido os netos falarem. Destravei a próxima fase. Estou passando para a próxima fase. Para destravar a próxima fase, a gente só destrava com a humildade. Sem ela, a gente não avança nas bem-aventuranças. Ou seja, sem ela, a gente não avança no projeto que o Cristo tem para cada um de nós. Sem ela, nós não vamos conseguir chegarmos no estado de espíritos puros, nem regenerados. Quanto mais puros. Então, saibamos que a humildade é o pontapé inicial. E quando a gente fala de humildade, meus irmãos, é uma humildade espiritual. Repito, os irmãos necessitados que buscam esta casa em busca de uma cesta básica ou de qualquer ajuda material, eles não são pessoas humildes. Tiramos isso da cabeça. Eles são necessitados de auxílio material, mas humildes não. Porque nós podemos ter alguém completamente abastado de dinheiro, extremamente humilde. Como podemos ter alguém onde falta tudo, mas cheio de orgulho. E é por isso que Mateus, Levi, lembra da história que eu contei a vocês? Que ele identificou aqueles três seres, aqueles três princípios, como pessoas humildes. E por ser humilde não ia poder ajudar o Cristo.
Mateus era cobrador de impostos. Mateus servia o Império Romano. O Império Romano significa força, poder material. É a ideia equivocada que ele tinha de força e de poder. E nesse texto lindo de Humberto Campos, que eu convido a todos, se puderem, pela internet, se debrucem, mensagens. Tem uma hora que Jesus fala assim: Deus é que é poder. O poder é Deus, a força é Deus. Respondendo a Deus. Nem o próprio Cristo se coloca como força, como poder, como perfeição. Ele refere-se sempre ao seu Pai, que é o nosso Pai, que é quem nos criou. Damas e irmãos, busquemos essa humildade. Busquemos em si agir humilde. Buscar a humildade. A gente pode resumir numa questão. Quando a gente faz com o outro aquilo que a gente quer que se faça conosco, nós estamos sendo humildes. Porque a gente está incluindo que acima de nós tem algo maior e realmente poderoso que comanda a tudo e a todos. Nem o segundo que você acha que é seu não é seu. Daqui a um segundo pode acontecer algo com qualquer um de nós. Eu posso cair aqui. Não, Deus, mas eu posso. Então, nem o próximo segundo é nosso. E isso é se entender pequeno enquanto espírito. Mas entendamos também, meus irmãos, que nós somos pequenos enquanto espírito aqui, encarnados na matéria. Mas quando estamos em espírito, podemos ser tudo que quisermos. Como o próprio Cristo disse, vocês podem fazer mais do que eu faço. Então, lembra do olhar, do subir o monte, do alargar o horizonte, quando a gente fala pobre de espírito, é pobre de espírito, cara. Enquanto matéria, umas limitações que a matéria nos traz. E com o grande objetivo, que é estarmos aqui nessa matéria, que é aprendermos, e aprendermos através da dor. É o instrumento que Deus tem para fazer a gente evoluir. Porque se eu estiver felizinho, ganhei na Mega Sena. Agora alguém ganhou 30 milhões. Dá uma manizinha. Primeiro eu vou querer viajar, depois eu vou pensar no que fazer com o dinheiro que se tiver com fome. Eu quero resolver a dor da fome. Então, meus irmãos, busquemos esse olhar da verdadeira humildade. Mas Cristo avança, tendo como base a humildade. Cristo nos traz o segundo degrau. Conseguimos entender o que é humildade. Vamos abrir a fase do próximo, a próxima fase do joguinho. Cristo nos fala: bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que sentem dor, porque eles serão consolados. Meus irmãos, estamos numa casa espírita. Quando nós nos deparamos com a espiritualidade maior, todos os irmãos têm misericórdia de nós, porque eles sabem o que é estar encarnado, eles sabem o que é passar pelas dores que temos que passar, eles sabem
o que é estarmos numa família onde as desavenças já vêm de séculos. Ele sabe o que é você hoje estar casado com alguém que já te matou há 3 encarnações anteriores. Mas em pelo menos se bem você não se lembra, mas que as sensações estão lá dentro. Que você cria empatia, não tem paciência. Ele sabe disso. Cristo sabe que não é fácil sentir dor, o que precisa ser necessário. Cristo sabe. Por isso ele nos promete consolação. Aqueles que choram, aqueles que sentem dor, aqueles que são resilientes, ou seja, meus irmãos. Lembremos que a gente falou lá na comunidade ser a chavezinha que abre o próximo jogo. Se eu sentir dor e eu abrir a próxima fase com a humildade, eu serei resiliente, eu entenderei que, em que pese doer muito, mas que Deus está querendo me fazer aprender alguma coisa. Ou que, através daquela dor, eu estou resgatando e me libertando de algo. Mas, se eu abrir essa portinha com o danadinho do orgulho, aí eu vou dizer, não, que Deus é esse que me faz sofrer? Que Deus é esse que faz uma criança de 2 meses morrer? Que Deus é esse que faz um filho ir antes de sua mãe? Que Deus é esse que deixa as pessoas morrerem de câncer? Todas essas minhas falas, elas têm base em orgulho, no entendimento de que somos poderosos ao ponto de sabermos e determinarmos o destino nosso e da humanidade como um todo, e sendo a humanidade da ordem que temos. Então, meus irmãos, que sejamos resilientes. Cristo avança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Haver uma mansuetude que tem a capacidade de ser manso, de ter paz interior, de ser pacificado, herdará a terra. Que herdará a terra. Porque aqui, pessoal, só ficará quem for humilde, quem for resiliente e quem for manso. Quem não for, quem ainda estiver se debatendo na sua potência de orgulho, querendo obrigar o mundo no fundo e querendo que as coisas sejam da sua forma, do seu jeito, vai pegar um ônibusinho aí e vai para o outro, e aqui não ficará. Não é da graça. E observemos, meus irmãos, quando a gente fala de mansidão, desse entendimento da nossa pequenez, das nossas limitações e da limitação do outro, porque eu confio. A gente tem uma potência, me faltou até palavras, que Cristo nos trouxe, que é o perdão. Só perdoa quem já conseguiu desenvolver dentro de si a mansuetude, de entender o limite do outro e o meu limite, de entender que o outro deu aquilo que ele pode dar e eu estou dando aquilo que eu posso dar nesse momento. E o perdão é um instrumento fantástico neste processo de ativação da nossa mansuetude. Porque quando a gente perdoa o outro, a gente se liberta.
Perdão é a única coisa que você dá ao outro, mas quem é beneficiado é você. Porque você se perde. É tanto que o perdão não precisa do outro. O perdão precisa da sua humildade, da sua mansuetude, da sua pobreza. Não precisa do outro. Se o outro vai te perdoar ou não, é um processo do outro. Mas a gente precisa desenvolver esse espírito de paz. Não só interior, mas paz nas nossas relações, meus irmãos. Eu tenho uma amiga, no professor de segunda que eu trabalho, que uma vez trouxe uma. Se ela ver esse vídeo, ela vai lembrar e saber que é ela. Ela disse que ficou quase, acho que foi quase uma semana, se debatendo, porque a vizinha insistia em botar a vassoura na porta. E isso deixava ela numa irritação. O que é uma vassoura na porta dos irmãos? Diante da fome. Quando a gente alarga o nosso horizonte, a gente começa a ver que nossos problemas são muito pequenos. E dá vergonha que a gente está removendo eles. Faz esse exercício. Eu hoje acordei me irritando muito. Nada me agrada. Vou para o trabalho. Quando eu estiver no ônibus, esqueço o meu problema e começo a olhar para o lado. Olha para a janela. Mas olha como Jesus olhava. Observe que no Evangelho, a grande maioria das mensagens do Cristo começa assim. Viu a multidão, viu o leproso, ou seja, Jesus olhava as pessoas. Jesus enxergava as pessoas. E nós, no nosso mundinho, esquecemos de enxergar o outro. Quando a gente começa a olhar para o outro, a gente vai ver que muitas das nossas dores podem ser trabalhadas de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais sábia. Bem-aventurados os de fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, justos. Tem como a gente ser justo? Se você não for manso, resiliente com a dor e humilde. Como que você está tudo encadeado? Parece um inspirado. Você, para chegar no próximo passo, você tem que ter o passo anterior. Por isso que eu falei da cartilha. É a grande cartilha. É o grande ensinamento que o Cristo traz. Ou seja, meus irmãos, é o resumo escrito do que foi a vida do Cristo. Por isso que ele é nosso poderio. A vida do Cristo se resume nas bem-aventuranças. É através das bem-aventuranças que ele nos diz: façam isso, que vocês chegarão ao estado de perfeição. Chegarão ao estágio de pureza. Meus irmãos, falando em justiça, falando de novo em dor, os grandes anjos, ou seja, os espíritos extremamente evoluídos, quando a gente se deve pegar a história deles, a gente encontra muita dor, mas muita resiliência, muito entendimento. Assim foi, irmãos, Madre Teresa a Rádio Gandhi. Tem uma passagem de Gandhi que resume que seja justiça, mansidão, humildade. Gandhi estava caminhando pela Índia e Gandhi, meus irmãos, que não era cristão, era hindu. Mas o próprio Gandhi uma vez disse que se todos os livros da Terra, todos os livros desse planeta fossem queimados, destruídos,
instruídos, mas permanecesse intacto no sermão da montanha, nós não tínhamos perdido nada. Observe, quem fala isso não é cristão. E é esse mesmo homem que vê nas bem-aventuranças tudo que a humanidade precisa, que nós precisamos. Que andando na calçada, lá na Índia, se depara com um soldado inglês. Esse soldado vai para cima dele e começa a escutar, começa a violentar. Gandhi não faz esforço de absolutamente nada, até cair no chão. Cai, levanta-se. Quando ele levanta, o soldado inglês, mais indignado com tudo aquilo que Gandhi estava mostrando ali, volta a bater nele, volta a esmurrar, volta a surrar, ao ponto de ele cair de novo. Ele, em silêncio, levanta-se para o soldado, impactado com aquele homem, extremamente manso, extremamente justo por entender que a justiça não cabe a ele. Porque toda vez que nós humanos nos metemos a fazer justiça com as próprias mãos, nós viramos vingadores humanos. Não tem essa história assim, que eu fui justiceiro, não. Não existe. É justiça. Só nem é no homem que é extremamente falha. Toda vez que a gente traz para esse sentido de fazer justiça com as próprias mãos, a gente está sendo vingador. Mas faltou uma gente. Aí a gente levanta. O soldado indignado chega para ele e diz assim: quem te ensinou a ser covarde dessa forma? Esse soldado tinha um crucifixo no peito, uma corrente. Gandhi aponta para o crucifixo e diz: este homem que você ama, Cristo, nosso modelo, nosso guia, nosso exemplo de humildade, de resiliência, de justiça, de mansidão. E Cristo avança, meus irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, nós precisamos ser misericordiosos por nós mesmos e por nossos irmãos. E nós não podemos ousar falar que somos misericordiosos com o outro se a gente não for misericordioso com nós mesmos. Se a gente não se perdoar, se a gente não entender que a gente precisa ser humilde, manso, mas que a gente às vezes não consegue. E que a gente não pode ser o nosso próprio vingador. Nós temos que chegar para Deus e dizer: eu ainda não estou conseguindo. Mas lembra da palavra aqui de bem-aventurança, que é: siga o caminho, siga adiante. Ou seja, eu ainda não consegui, mas vou continuar no processo. Eu vou chegar. Eu vou conseguir. É o que a gente faz na oração. Me ajuda, Deus. Esse fardo, eu não consegui sozinho. Esse fardo para fazer. Que sejamos misericordiosos com nós mesmos, para sermos com o outro. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pureza, Deus, irmãos. Espíritos puros é para onde a gente está caminhando. E quando a gente fala em pureza, a gente fala em simplicidade. E lembremos que Deus é amor e simplicidade. E é para aí que a gente tem que caminhar. É para essa simplicidade. Esse amar em essência, em potência. Amar assim. Amar a Deus. Amar o outro como se ama. Simplicidade do amor, pureza. E partindo para o último 7,
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lembra que a terceira bem-aventurança era bem-aventurados os mansos, ou seja, os pacíficos. Cristo agora nos leva além. Não adianta só eu ser manso, eu ser pacífico. Eu preciso ser um pacificador. É como se Cristo nos dissesse: olhe o que está aí dentro, transforma o que está aí dentro, ressignifique o que está aí dentro, e agora parta para cá, olhando para o outro, olhando para o irmão. E ser pacificador é trazer a paz dentro do conflito. Final de almoço no domingo, tudo está correndo bem. Alguém na família tem infelicidade de puxar um assunto que não era para ser puxado. O pau de alguém se levantar naquele conflito e buscar dar paz. É ser pacificador num mundo que hoje, 11 de dezembro de 2023, vive um plano abençoado, mas é buscar a paz dentro de nós e levá-la aonde a gente quer levá-la. Porque eu não tenho poder, nenhum de nós tem o poder de chegarmos agora na Rússia, na Ucrânia, em Israel ou na Palestina e acabar com aquela guerra. Mas eu tenho o poder de acabar a guerra na minha casa, com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com meu vizinho. E para que eu faça isso, eu preciso ser humilde, manso, resiliente, misericordioso. Aprendendo tudo isso, nós vamos chegar desse objetivo de levar as bem-aventuranças para o outro. Porque, meus irmãos, o sentido é esse. Ninguém evolui sozinho. Seria ótimo o Robson Crusoe, né? A gente, cada um na sua ilha, sem conflito. Não. Sabe por quê? Diamante não vira diamante se não for lapidado. Suco desse calor tão delicioso não vira suco se a fruta não for triturada, amassada. Então, e observe que é tudo junto. Não tem sentido eu evoluir sozinho se vocês não evoluírem juntos. A gente precisa chegar junto ao mundo, como desenvolve de hoje em dia, de galera. Nós precisamos chegar de galera, todos juntos nesse processo. Porque a gente caminhando juntos nesse processo, a gente vai chegar aquilo que Cristo nos diz no final das bem-aventuranças. Cristo traz essas 7 primeiras bem-aventuranças, depois ele cita mais duas, que é nos chamando ao entendimento de que, seguindo essa cartilha, nós vamos levar pedra, nós não vamos ser bem-entendidos, nós vamos ser testados, mas que a gente se mantenha forte, para que o reino só seja nosso. E ele começa a falar sobre o adultério, divórcio, homicídio, amar os inimigos, tudo aquilo que a gente vai passando pelo Evangelho do Espiritismo, está tudo aí nas bem-aventuranças. E no finalzinho, Cristo nos diz: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E a gente não alcançará a perfeição, meus irmãos. E nós precisamos alcançar a perfeição para permanecermos nesta ordem, convocados para uma ordem primitiva. Passa por tudo de novo. Se a gente não ativar a humildade, e com a humildade na nossa mão, com uma chave, e abrindo portão a portão, porta a porta,
e adentrando a porta da mansidão, a porta da pureza, a porta da resiliência, a porta da misericórdia, a porta da pacificação. E juntos transformaremos essa ordem no grande mundo de pureza, porque todos nós seremos puros.